Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem aos seus profissionais de saúde quando se fala em diabetes, quando se fala em metabolismo da glicose. Não é sobre a própria glicose, não é sobre a hemoglobina glicada, sobre a insulina, sobre os exames em geral. É o seguinte: a pergunta é, deve ser feita para entender o que acontece antes dessas alterações do metabolismo. O que antecede tudo isso? Por que os exames alteraram? Ou, em alguns casos, os exames nunca alteram e a pessoa tem um mau metabolismo da glicose. Mas essa pergunta normalmente não é feita, por isso que se tem o hábito de remediar simplesmente. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Fernando Locatelli, eu sou doutor em terapias integrativas e vou discutir um pouquinho sobre o metabolismo da glicose com vocês. Então, durante muitas décadas, a medicina aprendeu a olhar aí o diabetes, tá? De uma forma específica. A glicose alta e um diagnóstico e um tratamento. Então, isso é chamado de diabetes tipo 2 ou tipo 1. Hoje o que tem como a maioria é o tipo 2, mais de 90% dos casos. E o diabetes tipo 2 tem um tratamento, que seria mais ou menos melhorar esse número da glicose. E isso é só uma parte do processo. É uma etapa importante, mas é só uma. Então, essa limitação, ela começa a atrapalhar a saúde das pessoas, porque as doenças cardiovasculares vão se desenvolvendo, a predisposição a câncer vai acontecendo, mesmo com essa glicose controlada. Essa questão de controlar simplesmente o número. Então, esse metabolismo desequilibrado e o que eu chamo de DMS, desorganização metabólica sistêmica, é o que realmente interessa no final das contas. Então, nas últimas décadas, uma das doenças aí que mais se desenvolveu foi o diabetes, principalmente o tipo 2. Então, a gente vai discutir muito sobre isso. Não perca a oportunidade de acompanhar esse vídeo, assistir até o final e entender sobre tudo isso. Então, o que a gente chama de DMS, desorganização metabólica sistêmica, vai muito além de uma hiperglicemia, ou seja, de uma alta da glicose no sangue. A pessoa pode ter uma insulina alta, metabolizando esse açúcar, mantendo essa glicose baixa, mesmo com uma série de problemas relacionados ao mau metabolismo da glicose. Tá? A glicose em excesso, por exemplo, ela pode não se acumular no sangue, mas a ingestão de carboidratos e açúcares podem acontecer aí em excesso. Então, se tem aí uma perda progressiva fisiológica, e se desenvolve muita resistência insulínica. Um dos principais problemas quando se fala em metabolismo da glicose, diabetes, é a resistência à insulina. Ou seja, as células não aceitam a insulina trabalhando para metabolizar, para sinalizar para que os canais de entrada de glicose nas células. Para a gente entender isso, eu preciso apresentar para vocês algo extremamente importante. Dentro de cada célula, a gente tem as mitocôndrias. Eu chamo as mitocôndrias de micromotores. As mitocôndrias são quem consomem a glicose, quem produzem energia. Eu já falei em outros vídeos que a glicose é vital para a gente. Tá? Então, a essência do nosso organismo, tudo aquilo que funciona no nosso organismo, no nosso corpo, depende de mitocôndrias. Então, assim como o automóvel precisa do combustível e do oxigênio para produzir energia, as mitocôndrias são os micromotores e utilizam de forma parecida ao motor de um veículo o combustível e o oxigênio. Claro, tem diversos cofatores importantes aí. Só que aqui tem um detalhe importante. Esse combustível ele não precisa vir de glicose pronta. Ele pode vir de gorduras, de carboidratos complexos, que não tem muita glicose pronta, não tem muito açúcar pronto, tá? Ele pode vir também de proteínas. Nosso corpo tem formas de transformar gorduras, transformar proteínas em combustível para produzir energia, produzir ATP, adenosina trifosfato. Tudo isso depende de um mecanismo chamado gliconeogênese, é o principal deles. Tem outros mecanismos aí, mas o importante é que fígado, pâncreas estejam em dia. Primeiramente eles, tem outros órgãos, sistemas envolvidos, mas tudo precisa funcionar bem para que o organismo queime gorduras, queime proteínas quando precisar, principalmente gorduras. Proteínas em geral, elas são substâncias construtoras, são os tijolos construtores do nosso organismo, das células. As proteínas são utilizadas quando não se tem outro combustível, quando não se tem carboidratos ou a gordura. Então, a gente, na verdade, deveria aprender a trabalhar os micromotores com gordura, queimando aí os ácidos graxos. Então, nunca na história da humanidade, na história da evolução humana, os seres humanos tiveram tanto combustível pronto, tanta glicose, tanto açúcar pronto nas refeições.
A pessoa toma um refrigerante e come aí um sanduíche, e ela tem agora uma multiplicação de 10, 20, 30 vezes da glicose normal em jejum do sangue com aquela dieta. Se nós temos 5 gramas de açúcar no sangue em geral, pela manhã, em jejum, uma média da população, qualquer café da manhã mal feito multiplica isso rapidamente. A consequência disso é uma produção de insulina excessiva pelo pâncreas para metabolizar isso. Então, por que esses açúcares chegam no sangue muito mais rápido? Já pensaram nisso? Tem uma coisa chamada índice glicêmico, tá? É uma velocidade de absorção de carboidratos. Então, sempre que você ingere um alimento que ele tem um índice glicêmico alto, ele vai trazer um pico de glicose. Então, isso vai exigir do trabalho do pâncreas. Então, é algo para se pensar, tá? E o problema não é fazer isso uma vez ou outra. O problema é a frequência. A pessoa tem um café da manhã ruim, ela tem um lanche às 10 da manhã aí, rico em carboidratos, em alimentos que vêm de farinha, por exemplo, e a pessoa tem aí um almoço ruim, às vezes uma sobremesa aí, doce, ela tem um lanche da tarde, uma janta ruim, enfim, se devem conhecer pessoas assim. Então, isso se repetindo diariamente vai complicando tudo na saúde dessa pessoa, tá? Mesmo que não altere a glicose no sangue. Então, quando o excesso metabólico se torna crônico, ou seja, isso acontece diariamente, como eu falei, o pâncreas produz mais insulina. Cada célula, ela tenta trabalhar no potencial máximo do trabalho dela, tenta fazer a sua atividade. O pâncreas é um agrupamento de células, assim como qualquer órgão, qualquer sistema. Então, ele vai trabalhar para metabolizar essa glicose. Por outro lado, as células começam a rejeitar a insulina. Cada célula é um ser único, ela tem aí vida própria. Ela tenta se defender nesse caso. Então, inflamações começam a partir disso, mesmo com a glicose normal e uma insulina alta, tá? Não interessa o que apareça nos exames. O mau metabolismo da glicose, ele pode se transformar em diabetes, mas isso é só um dos problemas aí do mau metabolismo da glicose, tá? As células recebendo um excesso de glicose, elas podem adoecer, dependendo do órgão, do sistema, pode gerar uma doença ou outra relacionada ao açúcar. Então, diabetes é só um dos problemas relacionados aí ao metabolismo da glicose e principalmente o excesso da glicose. Nunca a humanidade teve tanto alimento rico em glicose e nunca conseguiu isso com tanta facilidade, tá? Então é importante entender isso. Então o objetivo aqui não é causar medo, é causar um entendimento. Eu não venho aqui trazer um terrorismo nutricional. Tudo tem formas de otimizar, tá? O radicalismo alimentar também não é uma coisa que eu defendo. Então, eu não estou falando aqui de uma alimentação perfeita. Eu estou falando de um entendimento que faz aí você ter uma organização e ter créditos. Até para, de vez em quando, vai numa festa, vai fazer uma alimentação aí, comer um lanche, por exemplo, um pouquinho mais açucarado. Mas precisa ter um crédito para isso, tá? Então, tudo isso vem de um controle, vem de um equilíbrio, e a pessoa precisa ter autogestão, ter um desenvolvimento, entender isso, tá? Pessoal, se esse conteúdo fez sentido para vocês, acompanhem as nossas postagens. A gente está iniciando apenas, vai trazer uma série de postagens aí, tá? A gente tem grupos de WhatsApp especializado aí em discutir diversos assuntos na área da saúde. Eu vou deixar o link anexado aqui abaixo de um dos nossos grupos. Não perca a oportunidade de aprender mais com a gente. Meu nome é Fernando Lucatelli, eu sou doutor em terapias integrativas e vou trazer sempre conteúdo de qualidade por aqui.